um instrumento de tortura mais terrível que houve na terra. Um dos instrumentos mais terrível que houve na terra. Não há memória do tempo certo em que começou-se a fazer esse tipo de torturas. Mas foi desenvolvida pelos persas. E os persas, não nas fronteiras igual nós temos hoje, é ali pelo lado do Irã e Iraque. As fronteiras eram diferentes, mas ali era a Pérsia. O Império Persa é um dos grandes impérios que houve no passado. Inicialmente, eles pegavam qualquer pedaço de madeira colocado em forma cruzada, e aquilo era um talismã contra males e contra a morte. Isso muitos e muitos séculos antes de Cristo. Os gauleses, que são os franceses atuais, passaram a usar esses pedaços de madeira cruzados como talismã para que as mulheres ficassem férteis. E punham essas cruzes nas plantações para provocar, né, para que as plantações tivessem grandes colheitas. E assim foi, cada um usando do jeito que queria, de acordo com o seu entendimento. E depois de ser usada para tantos rituais, ela foi usada para martírio de pessoas. Aquelas pessoas que cometiam os piores crimes na sua sociedade, eles eram punidos na cruz. Muitas pessoas foram para a cruz, e dentre essas pessoas, o Filho de Deus também foi, lá em Jerusalém. Depois da morte dele, naquele madeiro, as pessoas passaram a usar a cruz como um símbolo da redenção oferecida por ele. E a gente vê isso muitas pessoas usando um crucifixozinho, né? E muitos usam aquilo e dizem, eu sou cristão, a cruz aqui, ó. Né? Mas a cruz foi transformada em um sinal, em um emblema de alguém que pertence àquele que morreu na cruz lá em Jerusalém, como símbolo de transformação de vida em relação às coisas mundanas. Nós, Igreja de Deus, nós não temos que confiar na cruz como um amuleto, como algo sobrenatural que por si só efetua transformação de vida em seus portadores. A nossa transformação de vida não vem porque nós usamos uma cruz. Não vem. Nós precisamos crer e confiar no que levou o Filho de Deus para aquela cruz. Amor por cada um de nós. É o amor de Deus pelo seu povo, os que acreditam e confiam nele, e que levou o Filho dele para aquele madeiro. Nós precisamos observar a humildade e a obediência de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que decidiu ir para aquele tipo de humilhação, para que nós tenhamos vida. Às vezes a gente vê desenhos, figuras de Cristo crucificado, com um pano amarrado assim na frente. Mas não, aquilo foi invenção de alguém que quis fazer aquilo, porque a crucificação era, o indivíduo ia nu, ia pelado. A vergonha total, o Filho de Deus passou em nosso lugar, para que nós tenhamos vida, a mesma vida ressurreta que ele adquiriu,
após aquele sofrimento. É a mesma vida que nós ansiamos ter quando nós também passarmos pela morte aqui na terra, a morte física. Nós temos que confiar na atitude do Filho de Deus, amor puro, amor verdadeiro, por cada um de nós que aqui está. No seu esforço, naquele esforço decisivo de se tornar maldito em nosso lugar, é nisso que nós temos que confiar. Nós temos que confiar naquilo que ele disse: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está, irmãos. Ele está. Nós precisamos confiar para que aquele sacrifício não seja em vão para a nossa eternidade. Confiar na atitude de suportar tamanho sofrimento no lugar de cada um de nós, irmãos. Nós temos que analisar isso, nós temos que pensar isso, nós temos que sofrer com isso. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro quando ele fala no versículo 8 de Filipenses 2, ele se humilhou. Ele tornou-se obediente até a morte. E não foi uma morte comum, uma morte vergonhosa. Uma morte na cruz. Tornou-se um espetáculo público, ridículo, para que nós possamos manter viva a esperança da vida eterna. Jesus tornou-se objeto de escárnio, de crítica, de gozação, de zombaria daquelas pessoas que o viram naquele dia, naquela cruz, as pessoas olhando para ele naquela cruz. E foi isso que o profeta Davi escreveu no Salmo 69, que é um salmo messiânico. Foi isso que o Davi escreveu lá, mas lançando luz a um futuro, quando ele descreveu os sofrimentos que ele estava passando por ser dedicado a Deus e esperançoso de uma promessa feita a Davi. Literalmente, isso foi cumprido, não é? No início do ministério de Jesus Cristo, em João capítulo 2, versículo 17, isso é relatado para nós, quando Jesus entra no templo e faz uma limpeza. Ele ia começar o ministério dele. Ele limpa aquela situação, aquela vergonha que era encontrada no templo lá em Jerusalém. E também, antes dele ser executado, também ele fez uma outra limpeza no templo. Eu quero ler aqui, Marcos capítulo 14, 61, Marcos 14, a partir do versículo 60, onde está descrita aqui uma situação daqueles dias. Vamos ler. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 60. Diz assim a palavra do Senhor: Marcos 14, 60. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Versículo 62, Jesus respondeu: sou. E acrescentou: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote, versículo 63, rasgando as suas próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia? Que acham? Todos julgaram digno de morte.
Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize quem foi que te bateu. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. E assim, irmãos, a ironia das pessoas que estavam ali vendo Jesus na cruz, depois que ele foi crucificado, o descuido daqueles líderes judaicos, aqueles guias judeus que mandaram Jesus para a cruz, pobres homens, irmãos, a nossa confiança não é jamais na cruz em si, mas no que ela proporcionou a nós, os crentes, e confiantes naquele que nela foi pendurado. A nossa alegria da cruz é porque Jesus foi pendurado naquela cruz. A maldição que era para nós foi direcionada ao Filho de Deus, e o apóstolo Paulo escreveu isso para os Gálatas, capítulo 3, versículo 13, ele escreveu: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3, 13. E isso foi profetizado, foi cumprido em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso está profetizado desde Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22. Nós estamos pendurados naquela cruz com Cristo. É nesse fato que precisa estar a nossa confiança na cruz de Cristo. Nós precisamos nos sentir pendurados naquela cruz, quando nós lembrarmos que lá esteve o Filho de Deus no nosso lugar. Ele fez-se maldito por cada um de nós. E nós entendemos a eficiência daquela cruz para punir o maldito. Jesus foi esse maldito no nosso lugar. É a maior demonstração de amor que todo o universo já viu. Nós somos beneficiários daquele que foi para a cruz, para nos livrar da maldição, para nos livrar da ira de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Roma, capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, como agora nós fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, o sangue, seremos salvos da ira de Deus. É isso, irmãos. A nossa confiança precisa estar, para fechar isso aqui, a nossa confiança precisa estar naquele sangue derramado naquela cruz, não na cruz que recebeu o sangue. É por essa razão, é a razão da nossa confiança, não na cruz de Cristo, mas no Cristo da cruz. Que Deus nos perdoe, que Deus nos abençoe e nos ilumine. Amém.